Uma boa noite a todos. Eu gostaria de começar fazendo uma oração. O nosso intuito aqui é agradecer a Deus sempre pelo que Ele tem feito por essa família, pelo irmão Milton, pela irmã Jovita. Eu gostaria de convidar a todos para se pôr de pé, para nós fazermos uma oração. Após nós vamos prosseguir. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por tudo quanto o Senhor tem provido para nós, Senhor. Nós queremos sempre estar confiando no Senhor e agradecendo o Senhor por tudo, Pai. Toda a nossa vida é dada pelo Senhor, tudo o que acontece conosco, Pai, é dado pelo Senhor. E nós te agradecemos pela vida eterna que o Senhor tem nos dado. E por essa alegria de estarmos reunidos aqui, Senhor, juntamente com o irmão Milton, com a irmã Jovita, Senhor, alegrando com eles por mais um ano, Senhor, de casamento, um feito esse que somente um cristão pode chegar, Pai. Somente o Senhor pode guiar um homem e uma mulher a isso. Nós te agradecemos, Pai, queremos, a partir de agora, prestar louvores e adoração sinceros ao Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Pode se sentar? Eu gostaria de pedir a todos que a partir de agora mantenham-se em silêncio e reverência. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse momento, por essa festa, por essa alegria. E o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele merece a nossa reverência, o nosso respeito. Que você possa reverenciar. Nós vamos cantar um louvor, após nós vamos ter as entradas, e após as entradas a ministração da palavra. Eu vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te exaltar. Quantas maravilhas tenho recebido, a maior delas foi ser redimido. Ele pagou o preço e me comprou, me abriu os olhos para eu enxergar quem sou. Sou sua esposa e entendi que com os meus pés Ele agora anda aqui. Graças caminho à perfeição, já tenho redenção. Graças a Deus, redimido fui, agora livre estou. Graças a Deus, graças a Deus, caminho à perfeição, já tenho redenção. Graças a Deus, redimido fui, agora livre estou. Com o livro aberto, Ele desceu aqui, veio mover para nos redimir. Com um pé na terra e outro no mar, veio e nos mostrou que a era terminou. Disse: sai dela, agora por medo
eu te escolhi, vou habitar em ti. Graças dou, caminho à perfeição, já tenho redenção. Graças dou, redimido fui, agora livre estou. Graças dou, caminho à perfeição, já tenho redenção. Graças dou, redimido fui, agora livre estou. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos ter a entrada dos filhos e as floristas. Nós vamos ter a entrada das floristas ao som do hino És Grande Deus. Agora, ao som da música Por Amor, nós vamos ter a entrada do irmão Milton e a irmã Jovita.
Agora nós vamos ter a entrada dos netos com o som do hino Chegou a Nossa Vez. Nós vamos ter agora a entrada do Porta Aliança.
eu esqueci de falar, esses dois que entraram são os bisnetos, né? São 3 bisnetos e são os 2 bisnetos. Eu gostaria que todas sentassem. Nós vamos ter um slide agora, uma pequena história, são 5 minutos só, uma pequena história da família. Milton Martins do Nascimento e Jovita Dias da Paz Nascimento, filhos de José Valdemar e Estelita Martins e José Afonso e Castorina Dias, nasceram e foram criados em São Sebastião da Barra, um pequeno vilarejo pertencente ao município de Iapu. Conheceram-se ainda jovens em uma capela do vilarejo, onde começaram a namorar. Após 6 meses de namoro, tomaram a decisão de se unir através do casamento. A cerimônia aconteceu no dia 15 de outubro de 1969, na mesma capela onde se conheceram. Ao longo de suas vidas, tiveram 14 filhos, sendo 8 homens e 6 mulheres. Dos seus filhos, deram os nomes de Elias, Eliseu, Elisene, Alzeni, Sérgio, Rosemary, Alex, Liriane, William, Kleber, Raquel, Wilber e Gisele. Quem os acompanhou durante seu casamento e nascimento dos seus filhos, viu que a vida nunca foi fácil, pois o campo não lhes oferecia condições tais que pudessem dar um conforto financeiro suficiente para manter uma vida tranquila. Por este motivo, o senhor Milton e dona Jovita sempre foram abordados com a seguinte pergunta: por que tantos filhos, se não tem condições suficientes para os sustentar? A resposta sempre veio da escritura bíblica em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Dona Jovita, sempre fiel e temente à palavra de Deus, ensinou aos seus filhos o caminho que deveriam andar e, com seu exemplo, ganhou seu marido para Cristo. Sempre crendo que Deus proveria recursos para suprir as necessidades de cada filho, hoje podem se alegrar ao ver a cada um administrando suas vidas e cuidando de suas famílias. Homenagem dos filhos. Pai e mãe, somos gratos por tudo que fizeram. Sabemos que foi difícil para nos criar. Confessamos que as dificuldades deixaram marcas, porém hoje podemos compreender que foi Deus nos preparando para sermos capazes de cuidar e sustentar nossas famílias e conduzir nossos filhos em suas jornadas durante a vida. Os senhores são o que realmente chamamos de heróis. Durante 50 anos, vocês construíram juntos a própria felicidade, sempre colocando Deus na frente de tudo. Nos ensinou que o amor supera todos os limites. Aos amigos, parentes
que estiveram presentes durante estes 50 anos de história, deixamos nossos eternos agradecimentos. Gostaria de continuar pedindo a todos uma reverência, e agora nós vamos ouvir uma ministração da palavra. Bem, eu quero inicialmente cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus e agradecer a educação de todos, né? A reverência, como disse o irmão, de todos, porque, irmão Milton, em qualquer momento da vida que nós formos comemorar alguma coisa, e especialmente uma vitória tão grande como a sua, a gente tem que fazer um culto de ação de graças além de todas as comemorações que a gente fizer, que são boas, né? Mas, acima de tudo, nós temos que prestar graças a Deus por vocês dois, pela união, por tudo que nós acabamos de presenciar e ouvir. Irmã Jovita, a senhora é uma verdadeira guerreira. Eu tenho visto aí nas televisões eles dizerem que uma mulher que eles falam que sai do armário e se declara lésbica, que é uma guerreira, que é corajosa. É mentira. Corajosa e guerreira é uma mulher que pare 14 vezes. Pelo menos do ponto de vista escriturístico e do ponto de vista cristão. O resto tudo é falso. É uma aberração aqui ou ali. O que de fato é um fato real é esse quadro que vocês apresentam, de filhos e netos, essa prole maravilhosa, e que praticamente todos seguiram o caminho que você e sua esposa, irmão Milton, seguiram. E quando o senhor partir, porque um dia o senhor terá que partir, a senhora também, todos os filhos, se eles quiserem tornar a vê-los, eles terão que entrar pelo mesmo caminho. Mesmo até aqueles que ainda não são cristãos. E perceba que eu estou dizendo ainda. Porque se Deus te deu aqueles que já te deu, por certo, Ele não muda. Deus não muda. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus curou alguém lá no passado mais longínquo, Ele tem que curar hoje. Senão ele não é Deus. Ele é eterno. Se Ele abençoou casais que nós conhecemos, personagens bíblicos, de dezenas de filhos, Ele teria que te abençoar também. E eu notei no vídeo ali, quando alguém te perguntou, talvez até mais de uma vez só, perguntou como que você faria para criar os filhos. O mundo é cheio de ideias, de filosofias, de muita coisa, né? Pensamentos, de conceitos e tudo mais, que eles servem apenas para provocar.
Cristo, desculpe. Esse tipo de ideologias, de conceitos vários e de tanta coisa é uma prova da incredulidade global, geral dos homens. Porque aqueles que acreditam em Deus, acreditam que eu estou dizendo, é aqueles que resolvem crer e vivenciar as promessas, as coisas de Deus, eles provam para essas ideias, esses pensamentos, esses conceitos, que o homem e a mulher, no caso, que optam por obedecer a Deus, não há impossível. E se houver, Deus é Deus do impossível. Para mim, irmão Milton, o senhor é um homem mais do que vencedor, sabe em que sentido? No sentido de ter tirado o sustento destes filhos do teu trabalho honesto, porque poucos trabalhos são tão honestos quanto o trabalho de um agricultor. O senhor não for, o mérito seu, o sustento seu, os valores que você tirou, não é? Para criá-los, não é produto de herança, não é produto de roubo, não é produto de corrupção, não é produto de engano de outro, não foi passando o seu próximo para trás, foi derramando uma secreção que nós conhecemos como suor. E isso, para Deus, amado, tem um valor que o mundo precisava compreender isso. Hoje eu brinquei com a irmã Jovina, falei, irmã Jovina, a senhora não precisa rezar, a senhora não precisa orar, não precisa jejuar para poder a senhora encontrar com Deus. Eu falei, ela ficou meio assim, eu falei, sabe por quê? Quando a senhora chegar lá, a senhora mostra as suas mãos. E derruba esse conceito religioso, pobre, paco, dos homens, que você, para salvar, precisa de uma igreja, você salvar, precisa de uma placa, de uma ideologia religiosa. Religião, sabe o que é religião? É experiência pessoal com Deus. Não é estatuto de igreja, protestantismo, catolicismo, bobismo todo. É o homem que respeita e acata a Deus. Por quê? Porque todos os sistemas religiosos que vieram através dos reformadores, por exemplo, eu vou pegar só de Lutero para cá, que Lutero é o principal personagem do protestantismo. Quem é o luteranismo hoje? Pior do que os católicos que eles combateram. Muito pior. Quem são os presbiterianos hoje? Mundanos. Completamente mundanos. Quem são os batistas? Quem são? São bíblicos? Não blasfeme. Quem são os pentecostais? Os famosos pentecostais. E quando eu digo isso, eu respeitando os pais deles, os verdadeiros. Mas como era um sistema religioso que não tem consistência, eles morrem. Poucas renovações de igreja. Eu estou vendo aí metade dos católicos chamando o próprio Papa de besta. Sabe por que isso? É porque o catolicismo é um sistema religioso. Ele não é uma experiência religiosa. Assim como o protestantismo também. E tantas outras coisas, não é? Que promovem a política religiosa, e da política religiosa vem o ódio religioso, que é o pior ódio do mundo. Você está entendendo? O pior ódio do mundo é o religioso. O ódio religioso matou 6 milhões de protestantes na época da Reforma, na Inquisição. E assim por diante. Quase todo mundo aqui conhece a história nas suas catequeses, nas suas escolas dominicais e assim por diante. Mas o que se deve exaltar mesmo é a sua fé. Esse histórico seu aí está escrito nos anais de Deus. Está escrito na vida de vocês dois e está escrito num livro que Deus chama do livro da vida. Que Ele colocou os nossos nomes, nós tementes a Deus, colocou os nossos nomes neste livro antes da fundação do mundo.
Eu não entendo como é que as pessoas não creem em eleição e nem em predestinação. O que seria eleição e predestinação? Eleger é conhecer antes. É que Deus tem a capacidade, o atributo de conhecer-nos antes. Por isso foi antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, porque nós estávamos nele. E repito, quando eu digo nós, os tementes. Nós estávamos nele. E a predestinação, a eleição é o conhecimento e a predestinação é a determinação do que ele seria. Deus determinou, quando ele te predestinou para ser um pai de 14 filhos, que cresce e honrasse a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, cresce no sacrifício expiatório do Cordeiro, como um único e suficiente meio pelo qual o homem reata a sua vida com o Deus eterno. Porque Jesus veio reconciliar nós com Deus. Ora, se ele veio reconciliar, houve uma ruptura na nossa intimidade. Foi preciso vir reatar essa amizade, essa proximidade, essa fusão entre nós e Deus. Uma das coisas que as pessoas ignoram, que os verdadeiros cristãos, sem rótulo denominacional, em todos os tempos, eles eram o Deus da hora. Deus não deixou de encarnar. Ele não encarnou só no Filho Jesus. Porque o Filho Jesus não está aqui presente no corpo. Ele sempre usou um corpo, sempre. Ele usou o corpo de Abraão. Quem foi que tirou Israel do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Só que ele habitava naquela carne chamada Moisés. O faraó e o Egito todo, que era a nação mais poderosa daquela época, eles tiveram a cegueira de não ver que Deus estava naquele profeta. E por isso morreram todos. Deus estava em carne e não viram. E daí por diante, em Abraão, em tudo. E onde está Deus hoje? Ele estaria em um grupo de pessoas, ou na maioria, que não honra a sua palavra, que não aceita os seus estatutos? Eu vejo pessoas questionar o que está escrito. Como assim? Como pode a criatura sofismar o Criador? Como pode o barro dizer para o oleiro, não me faça isso ou não faça aquilo? O que torna o mundo desgraçado como ele é, enquanto eu estou falando, tem crianças sendo estupradas, mulheres sendo violentadas, mortas pelos seus maridos, tem roubo, tem uns motéis cheios de adultério, de lascívia, milhões de litros de álcool e de drogas destruindo as almas. E o homem não acorda que isto é a ausência de Deus por não reconhecer que Deus vela-se, esconde-se por detrás de um véu que nós conhecemos como carne. Deus está em alguém. Deus não está ausente, ele está presente. Mas ele está no seu espírito. Claro que sim, é óbvio que o Espírito de Deus está aqui. Mas o Espírito de Deus, ele precisa de habitar. Se o diabo toma uma pessoa e faz aquela pessoa possessa a ponto de um pastor ou um padre fazer um exorcismo e expulsar aquele demônio, por que o Espírito Santo não apodera-se da pessoa? Só que o diabo apodera-se para a pessoa desobedecer a palavra. O Espírito apodera-se para que a pessoa obedeça a palavra. Não é? Não é quem fala língua estranha, quem tem cânticos espirituais, profecias que tem o Espírito Santo, não. Porque eu conheço muitos homens, lagarto da mulher, adúlteros, que falam língua e profetizam na igreja. Quem é cristão é quem tem o Espírito de Deus. A mulher que tem o Espírito Santo é a mulher que anda, veste, desculpe, pare, cria filhos e mantém-se fiel, e depois pode mostrar a cara de uma verdadeira guerreira. Um exemplo. E as minhas palavras são eternas, porque elas são baseadas na palavra de Deus. Eu quero, irmã, ler um versículo em homenagem a esse momento, porque daqui a 2 anos e meio eu também faço
bodas de ouro, se Deus permitir que eu viva até lá. Se não permitir também, eu faço as bodas lá no céu. Quer ver, irmã? Por favor, se vocês quiserem, em respeito à palavra de Deus, ficarem em pé, eu agradeço. Irmã Jovita, eu vou ler sobre a mulher, mas aqui em determinado versículo, que eu não sublinhei, também fala no seu marido. Sabe quem escreveu isso, irmã Jovita? O homem mais sábio que a terra viu nascer, a não ser Jesus, Salomão, que era um tipo de Cristo. Salomão era um tipo de Cristo. As pessoas não entendem Salomão ter muitas mulheres e ter muitas riquezas, porque aquilo é um tipo. Jesus não tem a sua igreja só de uma igreja, ele tem várias mulheres. Ele tem várias noivas. Ele é um polígamo? Não. Ela se ajunta e se torna uma só, sendo a sua esposa eterna, nas bodas do Cordeiro, que nós cremos com toda a força do nosso coração. Então, escute isso aqui, Majovita. Mulher virtuosa, quem poderá encontrá-la? O seu valor muito excede a de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. A mulher honesta, a mulher cristã, não passa pela cabeça do seu marido essa desgraça do ciúme consumidor, perturbador, estressante, porque ele sabe em quem ele põe a sua confiança. Ele conhece, ele tem a medida, o aferidor da medida que mostra a sua fidelidade. Ela demonstra na sua vida, ela não é uma sirigaita que está atrás de festas, de disso ou daquilo, e que até faz com que a união do casal seja perturbada por causa de ser frívola e querer sair para todo lugar. E ele também da mesma forma. Mas eu não vou entrar nisso aí, porque pode ser que alguém se sinta ferido. E eu não tenho esse propósito. O seu marido está confiado nela. E a ela, deixe-me ver aqui. E a ela nenhum valor lhe faltará, nem monetário. Vocês nunca foram ricos. Abastados, aliás, mas vocês foram todo o tempo ricos. Vocês não tiveram abastanças, mas vocês tiveram riquezas. Irmã Jovita, a senhora acha que riqueza é o vil metal? Não. Riquezas são atributos pessoais com os quais nós interagimos um com o outro, respeitando, acatando e acima de tudo, evangelizando o reino de Deus espalhado na terra. Então, continua, eu achei muito bonito. E ela ao marido, e ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Não há susto, não há expectativa se ela está gostando, se ela não está gostando. Eles se conhecem. Eu, irmão Milton, eu sou um pastor aqui, prego há 50 anos. Eu lido com as pessoas. Se eu ganhasse um centavo por cada casamento que eu fiz, eu estaria melhor financeiramente, embora não seja o meu propósito. Então, eu tenho autoridade de vivência para dizer, é mentira que esse casamento perfeito. É utopia. Por mais que você pense que ele é perfeito, ele tem os seus percalços, seus momentos e tudo mais. Casamento perfeito só existe um. E o nosso aqui tem que pelejar no limite para ser como ele, que é o entre Cristo e a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe que o casamento entre Cristo e a igreja é um meio que turbulento? Sabe por quê? Basta nós vermos o trabalho que nós damos para Jesus, o noivo. Da parte dele, não. Mas e o trabalho que nós damos? Ele tem que nos perdoar milhares de vezes por dia, meu querido. Eu, velho pastor, tenho que pedir perdão todos os dias. Fazer um inventário do meu dia. Se eu quiser me manter
com a credibilidade, com a minha igreja, que é uma igreja relativamente grande. Um dia desses perguntaram para mim, pastor, como é que o senhor define a paz do casamento? Eu falei, irmão, desde o dia que eu me tornei um cristão, eu nunca mais tive um dia de paz. Não, o Espírito Santo não deixa o crente em paz. Esse negócio de evangelho de não sofra mais, ele está querendo, está querendo comprar sua fé. É mentira. É mentira. Deus nos dá dinheiro. Por que não dinheiro? Dá dinheiro. Irmão Nilson, o senhor que é agricultor, eu me lembrei de uma coisa, agora vou fazer um parênteses. Quando você planta quiabo, o que o senhor recebe? Quiabo. É? Quando a pessoa contribui na igreja, por exemplo, o que ele recebe? Dinheiro. Então não é pecado falar em dinheiro, desde que esse dinheiro iguale com a Bíblia. O que é pecado é você ir atrás desse evangelho, desculpe o termo grosseiro, fajuto, de que oferecem para você. Não, você está no fundo do poço financeiro. Eles cuidam da finança da pessoa e você nunca viu eles falar sobre a salvação da pessoa. Vê se vocês conhecem o que é rapto. O que é um rapto? Sabe o que é rapto? É o dia que Jesus vier tomar a igreja sem o mundo perceber. Esse é rapto. Que nós chamamos de arrebatamento. Então, irmã Jovita, deixa eu acabar de ler aqui. Não sei se eu cortei o assunto aqui, porque eu estou com um problema de cognição e às vezes me falta. Mas veja aqui, eu quero pular para esse versículo aqui, ó. Aqui, ó. Abre a mão, irmã Jovita, abre a mão ao aflito. Não, então a senhora tem que virar uma santa distribuindo bens no mundo? Não necessariamente, se você não tiver um chamado. Agora, ai de você, da senhora, me perdão, se a senhora não entender que os aflitos aqui são seus filhos. Nunca abandoná-los, não deixá-los. Eu preciso dizer isso. Uma mãe, eu chamei a minha filha, com todo, desculpa de eu expor o nome dela aqui, mas ela sabe disso. Eu chamei minha filha hoje, essa semana, que meus dois netos, dois dos meus netos posaram na minha casa. E eu levantei para abrir o portão para alguém, que eu olhei, o quarto estava iluminado. Que eu olhei, o meu neto estava com o celular no escuro dessa distância. E eu tinha ouvido que se você olhar num celular eletrônico, aquilo é eletrônico, eletroeletrônico, 1h25 minutos por dia, você com certeza terá glaucoma. Glaucoma é uma cegueira. Aí eu chamei ela e falei, minha filha querida, que é isso? O que é isso? Você está pecando. Eu, pai, não, o que eu fiz? Falei, está deixando aquele inocente, aquela desgraça dessa tecnologia satânica, que é a ciência do bem e do mal. Se você souber usar, você pode chamar um médico para sua mulher. Mas se você não souber, você vê uma mulher nua, o sexo explícito naquilo. O diabo faz isso. A ciência dele é do bem e do mal. O avião que carrega um coração para transplantar, carrega 30 quilos de cocaína para matar famílias e famílias. Então, nós temos que conhecer essas coisas. Temos que definir essas coisas. E eu gostei muito disso aqui, irmã Jovita, presta atenção. Desculpe eu deixar vocês em pé assim, tanto. Aqui está escrito, ó, irmã. Aqui. Abre mão ao aflito, é isso que eu li, não foi? É. Ao aflito... Desculpem, gente, mas deixa eu achar, porque... Aqui. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Como os pais têm sido omissos ao clamor, ao grito dos seus filhos. Há pouco tempo em Belo Horizonte, uma mãe deixou 2 crianças em casa e foi para a balada. E as 2 crianças morreram queimadas. Elas tinham o direito de ir. Elas dizem, eu tinha o direito de ir divertir. E seus filhos, sua vaca, tinham o direito de perder a vida. Não vou xingar a vaca, não. Ela não merece chamar-se vaca, que eu chamo ela de vaca. Não. Então,
A virtude de uma mulher não é a virtude propalada hoje. E nós também não somos burros de não sabermos que a própria evolução das coisas transforma as coisas. Hoje, por exemplo, uma moça para casar, ela tem que saber se esse moço tem alguma estrutura para casar com ela, porque senão ela vai ter que ajudá-lo em casa, o que não é errado. Certo? O que é errado é ela largar as crianças para ir ajudar. Esse homem, ó irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma igreja grande, a mocidade da minha igreja está aqui. Inclusive seus filhos quase todos são membros da minha igreja. Nenhum homem tem o direito de tirar uma moça da casa do pai se ele não puder dar o mínimo que ela recebeu do seu pai. Eles vêm cá com arame pendurado no focinho, parecendo um porco sujo. Vem dormir com a filha da gente na própria casa, eu tenho que ficar calado. Não tem um couro para cair em cima e o pai tem que ser vencido, porque senão a mãe acha ruim também, ou vice-versa. Na minha igreja não acontece isso não, porque eu sou pastor, eu não sou comedor de dízimo. Eu sou orientador, eu sou evangelista, eu sou profeta. Você está entendendo? Então, a senhora foi bem-aventurada, porque este roceiro, este cafuçu, te respeitou, botou 14 filhos no seu ventre, mas ele trabalhou, foi honrado, e hoje todos estão aí. Que maravilha, de netos e bisnetos. Que é isso? Um casal fazer 50 anos de casado é um supapo no queixo de Satanás. Porque teve um jogador de futebol, o casamento dele durou 23 horas. E sabe, casou num castelo. Casou num castelo. Mas ele havia, na noite anterior, dormido com 2 homossexuais. Ela descobriu. Isso é homem? Isso é homem? E o pai dessa moça devia ter dado um murro na boca dele, no nariz dele, derrubado, e ele salvaria sua filha de casar com esse safado e vagabundo e passar 23 horas casada só. Ou então ela casou por interessada nos seus bens. Mas essa aí não teve interesse nenhum a não ser no seu amor. Nós vimos a história. Então, irmão, eu quero, como um velho também, mais velho que o senhor, eu sou 7 anos mais velho que o senhor, me render a sua figura, a senhora, por me dar o privilégio de poder fazer uma cerimônia dessa. Vocês sabiam que eu já deixei de fazer casamento? Porque os meus casamentos que eu faço são contundentes. São contundentes. Casais da minha igreja que leva visita, mulher de minissaia, que ela fica igual a borboleta mostrando a calcinha, e eu mando sair da minha igreja. Eu arrisco a minha vida. Só que os jovens da minha igreja já sabem como é que eu faço. Aí o que aconteceu? Eu deixei de fazer para eu não me estressar, porque eu tenho auxiliar. Sabe por quê? Porque por você e sua esposa eu não tenho que responder no dia do juízo do trono branco. Mas por um casal que entra na minha igreja desse jeito, eu responderei diante de Deus. Então, eu prefiro passar pelo julgamento das pessoas aqui do que cair na mão de Deus. Uma vez Davi pecou, e o profeta Natan chegou lá e enfiou o dedão assim, indicador, quase no buraco do nariz do rei, e repreendeu o rei. Aí o rei caiu em si, e aí Natan falou, escuta, eu entrego você aos inimigos ou a Deus, para você receber a consequência do seu erro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, quem sabe tenha fechado os olhos um pouquinho e disse, profeta de Deus, eu prefiro cair na mão dele, que ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Então, corrigir uma pessoa aqui faz parte da liturgia verdadeira do verdadeiro evangelho. Vou fazer só uma pergunta para terminar para vocês todos. Como é que é o seu nome, o filho? Eliseu?
Se você tem um grande amigo, e vocês dois foi pescar lá no Rio São Francisco, e o seu irmão, e o seu amigo, falou, Eliseu, você fica aí no barranco que eu vou pescar de barco. E chegou lá no barco, ele enjoou de pescar e deitou no barco, e o barco escapuliu e foi rodando com ele. E você olha e tem uma cachoeira. Você grita o Eliseu, o barulho da cachoeira não acorda ele. Não, eu vou fazer a pergunta. Você atiraria uma pedra na testa dele? Claro que sim. Para acordá-lo. Na hora que ele recebia essa pedra, ele... Ô, Eliseu, desgraçado, como é que você faz isso? Vai lá, ó. Ô, Eliseu, graças a Deus, porque você me deu essa pedrada. Isso. Assim é o evangelho verdadeiro. Evangelho não é para passar pano quente, o evangelho é para correção. Mas o evangelho também é transparente o suficiente para poder elogiar quem? Glória a quem glória. Glória a quem glória de São Paulo. Então eu quero dizer a todos, os amigos, aos filhos, eu quero me referir com toda a simplicidade que dirigir aos filhos que ainda não são cristãos, que pensem na vida deste homem e desta mulher. Pensem no que eles passaram para vocês. Pensem se existe outro caminho, senão o caminho da fé, da adoração e do acatamento de Deus nas nossas vidas. Obrigado a todos. Eu quero fazer uma oração na colocação das alianças outra vez. Eu vi os dois, eu vi ela, ninguém viu, eu vi. Ele estava com o braço assim, ela pegou na mão dele assim, se pôs de braço assim, e os dois começaram assim. Eu falei, interessante, não que o seu casamento tenha acabado, muito pelo contrário. Mas eu falei uma vez no casamento, o rapaz entrou com a moça e tá os dois. Ela puxava o braço, ele punha o braço. Aí eu pensei assim, eu falei, quando os dois chegaram, eu falei, olha, casamento é desse jeito. A primeira briga que vocês tiveram no casamento é essa, vai haver muitas. E eu olhei as rosas, para você não vai valer. Eu olhei as rosas do casamento deles, porque o seu já passou, o dele ia acontecer. Eu olhei as rosas e falei assim, escuta aqui, quem jogou essas pétalas aí no tapete? Foi a florista. Eu falei, escuta aqui, isso aí simboliza o caminho do casamento? Foi. Eu falei, olha, então da próxima vez vocês vão cortar todos os espinhos e jogar junto com as flores. Vocês espinharam os pés, tira o sapato e anda, para vocês saberem o que é um casamento. Muitos espinhos, muitas incertezas, muitas incógnitas, muito perdão, muito respeito, muito amor, muita interação, muito gozo. Para eu não falar a palavra mais científica, né? Aqui, mas eu creio que está todo mundo entendendo. Que não existe coisa mais bonita do que a união de um casal para gerar um filho dentro da palavra de Deus. Ele se transforma num Deus e ela se transforma numa noiva. O mesmo Deus que pegou uma virgem lá em Belém, cheirosa. Maria não tinha ido para um motel com homem nenhum. Maria cheirava a virgindade. E Deus olhou da eternidade e viu ela e ele. A maioria das pessoas pensa que o óvulo que gerou Jesus era de Maria. Não era. Não era. Se o esperma, se o gene foi do Espírito Santo, em ter sido emprestada por Deus, porque ela merecia ser emprestada, porque o próprio anjo diz, salve, agraciada. Ela recebeu a graça de gestar o corpo que Deus habitaria. Ela gestou o corpo. Por isso é que nós cremos dessa forma. Não é? Vocês podem ficar ali que eu vou levar as alianças ali para vocês. Mas Jovina só lembra da primeira vez? Está vivinha aí na cabeça? Foi bom? Foi bom para a senhora demais? Bom demais, né? E ele não precisa nem perguntar a carinha dele. Eu lembro também. Eu também lembro. É verdade.
glorifico a Deus. Ela enfrenta problema de saúde. Eu glorifico a Deus pela vida dela. É de fato um segundo casamento, viu, irmão? Não, é uma renovação. Não é segundo casamento. É renovação. E renovação, não, você não precisa fazer voto para Deus. Voto para Deus você fez quando você casou. Você tem que fazer voto para ela, será o mesmo homem. Ela também, a mesma esposa. O senhor não quer que ela mude, não é? O senhor não quer que ela sendo o que ela é, basta, não basta? Maravilha. Não é verdade, irmã Jovem? Sendo o que é. Nós não estamos cobrando, nós não queremos que o marido vira um anjo, 2 asas debaixo do paletó e nem a senhora debaixo do vestido. Nós vamos ser humanos, falhos, mas vamos querer que continue nos amando do mesmo jeito. Mas, Jovina, coloque a aliança no homem que Deus te deu há 50 anos e ninguém toma. É seu e ninguém toma. Não tomou até agora que não vai tomar mesmo. A esposa que Deus te deu há 50 anos. Diga para as pessoas não aproximar, viu, irmão? Dá um abraço nela e um beijo nela na testa. Se o senhor quiser dar na boca, esteja à vontade. Eu daria na boca. Nem que seja como o povo novo, um selinho. Nem que seja um selinho, eu daria. Isto, que coisa maravilhosa. Isto. Um abraço. Cristão verdadeiro. Irmã, meu respeito, meu maior respeito por uma mãe e uma esposa como a senhora, viu? Exemplo, um exemplo. Um exemplo de vida. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês por nos ouvir. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Pode se sentar, nós vamos ouvir. O hino vai ser agora ou vai ser agora o hino? Nós vamos ouvir uma música, após nós vamos servir o jantar. Pode ir, então. Obrigado, Senhor, por tudo que nos fez. 50 anos se passaram e estamos aqui outra vez. Quem poderia imaginar que chegaríamos até aqui? E hoje entendemos que a mão de Deus nos conduziu, porque nos viu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos fez. 50 anos se passaram e estamos aqui outra vez. Quem poderia imaginar? E hoje entendemos que a mão de Deus nos conduziu, porque nos viu antes da fundação do mundo. Sérgio, faça o favor de segurar. Eu senti no meu coração de fazer uma oração pelo casal. Eu ficaria até uma participação incompleta se eu não orasse por vocês, né? Especialmente agradecendo a Deus por o senhor ter vencido. Se o senhor fosse escrever um pequeno livreto
O senhor tinha muita coisa para escrever. A senhora, então, hein? Meu Deus. A senhora teve os partos nos hospitais ou teve alguns em casa? Os últimos foram no hospital. Os primeiros foram em casa. Eles foram em casa. Só sabia que hoje não é culpa dela, é culpa mesmo das mulheres. Sabia que uma mulher hoje, a maioria delas não tem mais estrutura para dar à luz parto normal? Não é culpa delas, repito. Comida, sapato alto. Ih, tem uma série de coisas. Eu nem vou lhe falar porque eu vou ficar enjoado aqui. Uma série de coisas. A minha mãe teve 14 também, na roça. Eu sou bem do interior mesmo. Lá de Goiás, vocês imaginam, né? Ela teve vários também, de parto normal. Isso não tem preço, você ainda com uma espécime dessa aí. É raro, uma espécime rara. Né? Por isso eu desejo orar por vocês. Me abraça, por favor, Major Vini. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele fez por nós no Calvário, a maior dádiva que Ele nos deu foi a vida eterna. Por isso Ele derramou o seu sangue e morreu. Quem teria que morrer seria eu, seria nós. Mas nós não podíamos morrer pelos nossos próprios pecados, porque nós estávamos em transgressão. Ele não. Como eu estava dizendo, ele foi gerado no ventre de uma virgem, um ventre que nunca tinha conhecido outra semente. Conheceu a semente de Deus. A Bíblia diz que Jesus era filho do Espírito Santo. O anjo disse para Maria, ela disse, como se dará isso, anjo? Eu não conheço o homem. Ele disse, o Espírito Santo fará sombra sobre você. Quando uma mulher dá à luz, é Deus fazendo sombra sobre ela, gerando um corpo que no futuro seria um cristão verdadeiro, também abrigando Deus, como o corpo de Jesus abrigou o Senhor, nosso Deus. Por isso a Maria é uma mulher que deve ser respeitada, não adorada, mas até venerada pode ser, porque não tinha outra ali. Havia muitas virgens, disse o profeta, naquela vila, mas Deus escolheu ela. Ela tinha algo especial. Como toda mulher cristã verdadeira tem algo especial. Essa aqui é uma delas. Emprestou o seu ventre para uma prole, para uma família. Obrigado, Deus, pela vida dos dois. Amém. Olha, não tem ninguém que conheça o homem como o Senhor. Eu não consigo ver as necessidades mais profundas dele e dela. Até necessidades sentimentais. Por que não? Só porque somos velhos, nós também temos sentimentos. Psicológicas também, Senhor. O Senhor é que sabe como nós somos frágeis psicologicamente, assim como o casal. Financeira, o Senhor também é Deus do ouro e da prata. Amorosos, só o Senhor é amor. Só o Senhor tem amor divino. O amor dos homens é interesseiro das mulheres, mas do Senhor não. Enche os seus corações de amor. O amor de mãe, o amor ágapo, o amor filho, filéu. Portanto, Deus, o amor fraternal, abençoa Malmilde e sua esposa. Eu me curvo diante dessas duas figuras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.
promessa.